Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse nosso segundo encontro da Segunda da SOBA. O intuito da SOBA é divulgar, a partir de um time de acupunturistas que promoverá informações de confiabilidade, qualidade e com as melhores evidências científicas. Assim, toda segunda-feira de cada mês, a gente anuncia um palestrante que abordará um tema diferente e cada palestrante é escolhido por vocês, a SOBA é nossa. Então, quando vocês acessarem o link para a emissão de certificado, tem lá no final um local para que vocês possam passar as sugestões de temas, de palestrantes. E o link desse formulário fica sempre no chat, eu vou estar sempre postando. Hoje, a palestra vai abordar os benefícios da medicina chinesa, os cuidados com as crianças. Para falar desse tema, a gente convidou a doutora Andréia Antônia Costa. Ela é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, possui especialização em ortodontia e odontopediatria pela UFMG, especialização em medicina tradicional chinesa pela Incisa Imã, é mestre, doutora e pós-doutora pela Faculdade de Odontologia da UFMG, coordenadora de pesquisa e professora da odontologia na Faculdade do Norte de Mato Grosso, coordenadora de cursos de pós-graduação em odontologia, colaboradora do projeto de extensão e acupuntura da UFMG e atua também em consultório particular. Então, agora eu passo a palavra para a querida Andréia. Certamente vocês ficaram encantados com as suas dicas de tantas formas de cuidar das crianças a partir de uma filosofia holística, mas, ao mesmo tempo, com todo o respaldo científico. Andréia, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Ela fica falando esse tanto de coisa aí, mas eu sou só a Andréia Costa, ou só a Andréia. Sou pesquisadora, que eu mais amo fazer. Então, eu atuo não só na odontologia, me chamam, a física quântica me chama, eu estou lendo os artigos deles, estou dando palpite nos trabalhos deles. O pessoal da veterinária me chama, eu também estou. Agora estou estudando aumento de lactação em vacas, com acupuntura, dando meu parecer. Então, eu gosto de transitar em várias áreas, porque a gente tem que ter esse trabalho inter e multidisciplinar, né? E hoje, né, eu recebi o convite da SOBA e fiquei muito lisonjeada, né? Uma sociedade maravilhosa na qual eu conheci, faço parte e defendo com unhas e dentes e quero que cresça, quero que os alunos entrem, quero que as pessoas conheçam, porque é uma sociedade diferenciada, única no mundo, né? A Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, preocupada com a ciência, com artigos, com a melhor evidência científica, né? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre as evidências científicas dos benefícios da medicina tradicional chinesa em crianças. Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês, uma colinha, né, para me ajudar aqui. Deixa eu ver. Aí vocês me dão um feedback para ver se abriu aí para vocês. Porque a partir de agora eu não vejo mais ninguém. Tá ok. Ok? Então, gente, gosto muito de estudar a medicina tradicional chinesa em crianças, porque a gente cuidou da criança, ela vai seguir um caminho na vida adulta, regrado naquilo que ela aprendeu quando criança, nas sensações que ela teve quando criança. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de nós profissionais da saúde em estabelecer um bom relacionamento com as crianças, de tratamento, de ensino, de preocupação,
porque a gente vai conseguir torná-los adultos mais fáceis de receber as coisas, de acontecer as coisas. Então, por isso que eu, além dos adultos, eu gosto muito de atender crianças e estudo muito crianças. Gosto muito de estudar medicina tradicional chinesa, sou uma eterna estudante de medicina tradicional chinesa, tenho um desejo do meu pós-doutorado na China, estou em negociação, assim que a pandemia acabar, né, eu quero estar com eles, já estamos em conversas, né, remotas, e eu acredito que depois eu vou poder trazer mais coisas para vocês, né, vou lá beber na fonte, né. Enquanto isso, né, gente, a gente vai estudando aqui no nosso país, conhecendo as técnicas, né, já que a medicina tradicional chinesa, ela está embasada na acupuntura, né, na auriculoterapia, na fitoterapia, na laser terapia, na ventosoterapia, no tratamento com guaxá, com tuiná, que é uma massoterapia em crianças. A gente também usa, né, os magnetos, a moxa-bustão ou moxa-bustão, as atividades físicas e a meditação, né, como complemento da medicina tradicional chinesa, a dietoterapia, dentre outras. Então, a medicina tradicional chinesa não está embasada apenas na acupuntura. O que a gente mais conhece é a acupuntura, as pessoas conhecem mais a acupuntura, mas nós temos uma gama, né, de tratamentos dentro da medicina tradicional chinesa que a gente tem que estar estudando todos os dias, buscando, né, na literatura, aquilo que tem de evidência, para a gente poder trazer para os nossos pacientes, né. Hoje fala-se muito em evidência científica, com o acontecimento dessa pandemia, as pessoas deram mais valor ao cientista, né, a busca pelo conhecimento. Então, vamos ver se daqui para frente as pessoas, né, valorizam mais essa busca nossa, que é incessante. A cada dia que passa, a gente está buscando mais, né, dentro da evidência científica, os nossos tratamentos. Então, o livro, né, Os Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo, nos relata que a medicina tradicional chinesa, ela data de 3.000 anos antes de Cristo. Então, é uma terapia engajada num estudo antigo, de antes de que a ciência, né, os artigos científicos fossem publicados. Eles trabalhavam dentro da observação, que não deixa de ser ciência, né? Eles observavam tanto tempo as coisas, é uma ciência, né? E as dinastias, né, escreviam, né, aquilo que eles viam, colocavam em prática, né? Então, o livro, né, esse livro aí, clássico da medicina chinesa, do Imperador Amarelo, ele data de 200 anos antes de Cristo. E nele há relatos de que as agulhas, que hoje são de aço, eram feitas de pedra, né? Usava-se também muito a moxa-bustão. Há relatos de que a moxa-bustão antecede a acupuntura com agulhas. E sempre trataram seus pacientes com ervas, né? Então, está embasado muito nesses 3 pilares, né? E hoje, quando a gente busca na literatura, né, as terapias de medicina tradicional chinesa, quais que são as aplicações clínicas, onde ela está embasada, aí a gente encontra, né, que o sucesso terapêutico da medicina tradicional chinesa, ela vai depender muito da precisão do diagnóstico. Então, a pessoa, o acupunturista, o médico tradicional chinês, ele tem que ser muito bem orientado com relação ao diagnóstico. Se você faz o diagnóstico correto, você consegue fazer o tratamento correto, né? Então, esse diagnóstico é uma arte. E essa arte está intrincada na avaliação da matriz de variáveis. O que é isso? Há várias coisas no seu paciente que você precisa identificar. Não é
só diagnóstico, você tem que fazer um diagnóstico geral do seu paciente. Às vezes, aquele diagnóstico sutil, que está ali nas entrelinhas, você tem que ter tem que ser minucioso para você descobrir, né? E a dependência da experiência, da sensibilidade do tratamento, ele vai estar por detrás desse profissional, desse acupunturista. Então, antes de querer saber fazer qualquer tratamento, qualquer agulha, qualquer laser, onde pôr, o que pôr, você tem que entender o diagnóstico. E a literatura está aí para nos falar isso. Não sou eu que estou falando, é a literatura. Integração, né, dos sistemas de saúde, junto com as pesquisas ocidentais, requer essa abordagem da ciência. Nós não queremos ocupar o lugar da farmacologia, nós queremos caminhar junto com os fármacos, nós vamos diminuir a quantidade de fármaco no nosso paciente, o tempo do uso do fármaco, junto, né, com esse equilíbrio energético do nosso paciente, que a medicina tradicional chinesa traz, né? Então, isso está sendo tão importante aqui no Ocidente, já que o Oriente abriu isso para nós, né? Eles têm 3.000 anos de história, nós temos tão pouco tempo de conhecimento de medicina tradicional chinesa, e engajado nisso, a preocupação aqui do Ocidente é tão grande que eles resolveram fazer a inclusão de um capítulo suplementar sobre as condições da medicina tradicional chinesa na classificação estatística internacional das doenças e dos problemas relacionados à saúde, o CID, e eles criaram o CID-11, né? Isso foi uma etapa muito importante para esclarecer o processo do uso e do tratamento da medicina tradicional chinesa aqui no Ocidente. Então, nós já temos uma portaria, tá? Então, aqui no capítulo... Deixa eu colocar o mouse aqui em cima. Mas aqui no item 26 aqui desta apresentação, está escrito aí, olha, um capítulo suplementar das condições da medicina tradicional. Essa portaria, esse CID 1011, ele vai entrar em vigor no dia 1º de 2022 ainda, mas ele já existe lá. Então, quando a gente for fazer os nossos diagnósticos, ou tivermos que dar um atestado para um paciente nosso, que a gente for tratar a medicina tradicional chinesa, a gente vai poder colocar CID-11. Olha que importante isso para nós, né? Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a gente vai conseguir isso. Isso aqui, depois vocês podem procurar na internet, que vocês vão ler tudo na íntegra lá. Então, gente, isso vem, né, mostrar para a gente a importância do uso da medicina tradicional chinesa em adultos e em crianças. Há muito tempo, né, já se pesquisa sobre o uso, né, dessas condições terapêuticas em crianças e adultos. Em 2007, nos Estados Unidos, esse artigo nos mostra, né, que 88% dos adultos e 12% das crianças já usavam alguma forma de medicina tradicional chinesa. E naquela época, eles já gastavam 33,9 bilhões de dólares em gastos diretos com medicina tradicional chinesa. E tenho certeza que em artigos posteriores, eles mostraram, né, como aqui, nesse aqui, que houve um aumento de 25% nos gastos com medicina tradicional chinesa, em comparação a estimativas anteriores, de uma tendência de que eles fizeram lá em 1997. E que houve, tenho certeza, né, e outros artigos mostram isso, houve uma economia com os gastos, né, na farmacologia e um benefício para as pessoas, né? Porque pensa, se você diminui os gastos em fármacos, olha que maravilha, a gente não vai ter que criar novos antibióticos, porque o uso indiscriminado, hoje em dia, né, graças a Deus no nosso país agora,
só se vende antibiótico com receita, né? Mas antes não era assim. As pessoas usavam e abusavam dos fármacos. Se elas tivessem uma orientação, né, de uma prevenção com medicina tradicional chinesa, elas iriam usar menos fármacos. E iria deixar os fármacos para atuar naquelas fases agudas, em que a medicina tradicional chinesa não vai atuar. E dá permissão, graças a Deus, nós temos a farmacologia, a medicina aí para nos ajudar nesse momento, né? Então, a gente tem que andar junto. Ninguém é concorrente, aqui a gente vai andar junto. Então, quando a gente vai, né, para o lado das crianças, aí a gente vai enxergar, né, que as queixas das crianças, geralmente, elas estão engajadas na imaturidade do corpo das crianças, né? Elas ainda estão numa fase de maturação, uma fase de crescimento, tanto anatômico, quanto fisiológico, quanto energético. A criança, ela é muito yang. O que é isso? Para quem ainda não sabe muito de medicina chinesa, né? Nós temos o yin e o yang. O yang é energia, é sol, é calor, rapidez. É tipo eu. E o yin já é mais intrusivo, mais quietinho, é à noite, é a hora do recolhimento. E criança, gente, criança é esperta, criança quer fazer tudo, ela quer subir na árvore, ela quer subir na janela, ela quebra, ela é curiosa, né? Ela é muito yang. Então, qualquer tratamento que a gente fizer em criança, o resultado é muito rápido. Então, a gente tem que ter sutileza para atender a criança. Se você for inserir uma agulha, se ela tiver a facilidade de permitir você inserir uma agulha nela, vai deixar menos tempo, né? Porque o resultado vai ser rápido. Às vezes é uma acupressão, né? Uma pressão no ponto, num ponto determinado, já vai te ajudar a resolver o problema, né? Uma tuinar ali, né? Uma massagem tuinar, ou mesmo os meridianos os meridianos dos nossos órgãos, das nossas vísceras, se eles forem massageados, o meridiano correto da alteração daquela criança, você já vai resolver o problema, né? Então, criança é tudo muito rápido, tudo muito fácil da gente trabalhar. Pensando nisso, né, na massagem, na compressão e na eficácia dos tratamentos, a gente também tem que entender, existe segurança, então? Já que é tudo tão rápido, tudo tão veloz na criança, tem segurança, então, para você usar os tratamentos de medicina tradicional chinesa nelas? A literatura está aí para nos mostrar, né? Houve evidência científica, né? No mais alto grau de evidência científica, que são as revisões sistemáticas, da eficácia e do baixo risco associado, por exemplo, à acupuntura em pediatria. Então, a gente fica resguardado, né? Se a literatura está falando para a gente que a resposta e a segurança e a eficácia nas náuseas e nos vômitos, naqueles procedimentos pós-operatórios de quimioterapia, olha que bom. A dor, né, que é uma queixa muito grande de criança, se você tem segurança, ótimo, vamos trabalhar na dor, na rinite alérgica, que é uma condição que ataca muito as nossas crianças, e nós, dentistas, e principalmente eu, odontopediatra e ortodontia, a gente precisa tratar essa rinite alérgica, porque senão o nosso paciente vai ser um respirador bucal, um respirador oral, e vai trazer consequências para toda a face. A asma, nós temos evidências científicas para tratamento em asma, além de outras condições neurológicas, nos distúrbios gastrointestinais. Então, que bom que a literatura está nos resguardando disso, né? Outros artigos, né, que relatam a eficácia da acupuntura em neonatais. Olha que legal, né? Apesar de que tem que ser feita a curto prazo, porque um neonatal exige muita delicadeza, né? Ele está ali ainda, saiu da barriga da mãe, ainda está em formação dentro de uma incubadora, ele precisa de tratamentos sutis, é limitado a curto prazo, mas tem eficiência. Isso é interessante, isso é importante para nós, né?
A acupuntura, por exemplo, ela vai diminuir a exposição desse neonato a analgésicos pesados, a sedativos, que poderiam ser neurotóxicos durante a infância, né? Então, a gente vai poder usar menos medicação, menos fármacos nesse paciente, se a gente atuar com a acupressão, com a massagem ali nos meridianos, para ajudar esse neonatal a se desenvolver mais rápido e daqui a pouquinho ir embora para a casa da mãe. Muito bom isso, a literatura nos resguardar disso, né? E também mostra, né, que há dados limitados, né? Mas é seguro nós reduzirmos os fármacos e utilizarmos a medicina tradicional chinesa concomitante. Então, isso nos dá segurança para a gente poder fazer qualquer procedimento. E pensando nisso, aí o que eu pensei? Vou levar para o pessoal, né, um momento, é muito rápido, é um momento muito rápido, mas vamos falar um pouquinho sobre náusea e vômito, que é algo, né, que ocorre muito nas nossas crianças, nos nossos bebês. Aí eu trouxe aqui, né, uma revisão sistemática, com meta-análise, que foi atualizado de 2000, acho que era 2008, 2006, e que foi atualizada agora em 2016, e o relato dela é o seguinte: para náuseas e vômitos, aqueles pacientes que estavam sob quimioterapia, mas que vale também para as nossas crianças que vomitam constantemente devido à alimentação, né? O organismo ainda não está, assim, tão adaptado a certos alimentos. Serve também para a gente trazer para nossa criança, aquela criancinha nossa que está lá dentro de casa. Então, eles relatam o uso do pericárdio 6, né? Que é um pontinho aqui, aproximadamente, né? Não estou aqui para ensinar acupuntura para ninguém, técnica para ninguém. Mas, aproximadamente, nessa região aqui, né? 4 dedinhos, assim, nessa região, 4 dedinhos da criança, viu, gente? 4 dedinhos do adulto é muito, tá? A gente mede na criança. Então, para nós, vai dar uns 2 dedinhos na criança, mas para nós seria aqui. Então, a acupressão, né? Nessa região, ou a eletroacupuntura, a acupuntura manual, tá? Nessa região, trouxe o seguinte: esse artigo relata como conclusão que a estimulação desse ponto sugere um efeito biológico positivo. Quando se usaram a eletroacupuntura, o benefício, né, daquele momento agudo ali de vômito após a quimioterapia foi reduzido. A acupressão, né, a pressão desse ponto tem um efeito protetor para náuseas agudas, né? E a gente, que é estudioso da medicina tradicional chinesa, acupunturista, e que diagnosticamos isso no nosso paciente, nós podemos ensinar para os pais. Eles apertarem aquele ponto sutilmente por um determinado tempo e que vai diminuir a náusea e o vômito nas crianças, né? E que a eletroestimulação não invasiva, quer dizer, a colocação de um eletro ali sem agulha, parece improvável de ter um impacto, né? Então, é a estimulação com a agulha, com a eletroacupuntura, junto com a agulha e com a pressão, é que deram resultados positivos. Olha que legal, que interessante. A gente trazer esse benefício para o nosso paciente, né? Vale aí a importância de a gente mostrar para o nosso paciente, para os pais, que eles têm que trazer os filhos no acupunturista. O acupunturista vai diagnosticar o problema dele, né? A diferença energética que ele tem e vai ensinar para os pais a estimular certos pontos, a estimular o meridiano deficiente do seu filho, né? Cabe a nós, profissionais, e cabe aos pais também procurar isso e trazer isso, esse benefício para as pessoas.
Um outro artigo também, uma outra revisão sistemática, fala, né, que os tratamentos podem ser usados, tratamentos em medicina chinesa podem ser usados para melhorar a energia Yang Qi e o Qi do meridiano do baço pâncreas e do estômago, né? Para quem não entende o que é isso, né, no estômago, né, é que pode ocorrer esse revertério. A intenção é se alimentar, o alimento passa pelo esôfago, vai ao estômago. Do estômago, ele vai distribuir, junto com o baço pâncreas, os nutrientes para o corpo. Mas, se estiver com alguma alteração, ele vai reverter e vai vomitar, né? Então, realmente, os tratamentos em medicina tradicional chinesa, que não são tão invasivos, principalmente em criança, tem uma repercussão. Isso é legal. Então, você esfregar pontos nas mãos e nos braços, como é esse PC6, né, que eu falei agora, né, aquecendo essa parte superior do abdômen, vai facilitar a vida do seu paciente, né. Esse outro artigo também, que a acupressão no ponto estômago 36, que é lá na perna, é um ponto lá distal, longe do estômago, também vai facilitar essa condição. Para quem é leigo, se você procurar um acupunturista, ele vai te orientar direitinho o que é isso, aonde é esse ponto, né? E a massagem nos pontos do meridiano do vaso governador, né? A parte posterior do pescoço também vai facilitar a vida dos nossos pacientes. A literatura está bem clara e nos respalda nisso, né? E aí, quando a gente vai avaliar artigos relacionados à dor, né, que criança, todo momento ela tem uma dor, ela está ali em constante crescimento, né, em amadurecimento de órgãos, né, então criança tem muita cefaleia, dor abdominal, dor nos membros, dor nas costas, né, e todas essas condições, gente, vão trazer, né, podem trazer para o indivíduo restrição ao sono, incapacidade dele praticar algumas atividades físicas, os seus hobbies preferidos, né? Ele pode se ausentar na escola. E ele também pode se restringir ao encontro de amigos. Ele está passando mal. Como é que ele vai se encontrar? Hoje nós estamos em pandemia. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, e as vacinas estiverem disponíveis para todos, nós vamos poder voltar ao encontro com os amigos. E criança e adolescente adora isso. Ele adora estar com seus pares. E certas dores não permitem. Então, o artigo mostra, por exemplo, se houver necessidade de você fazer uma punção numa criança, né, por algum problema, alguma alteração que ela necessite de uma punção. Se você apertar o ponto Yintang, que é um ponto aqui, ó, entre as sobrancelhas, né, vai diminuir o choro e a dor dessa criança. Se você acupunturar ou estimular o bexiga 60, o R3, que são pontos de acupuntura, vai diminuir o choro dessas crianças. Se você fizer um aurículo, um tratamento, né, na orelha, que é um tratamento sistêmico, né, da orelha, também vai diminuir a dor dessa punção. Quando a criança precisar de fazer, né, uma cirurgia de tonsilas ou de adenoides, aí você pode utilizar os pontos IG4, o estômago 36, o PC6, o TA5, IG4, TA5, R6 lá no pé, coração 7. Esses pontos foram, pelas evidências científicas, importantes para diminuir a dor nessas crianças. É a literatura que está falando, não sou eu, né? A ansiedade pré-operatória, que serve também para os nossos procedimentos odontológicos, o Yintang também é importante. Aí, outro dia, gente, eu estava em conversa com uma amiga, falando sobre esse assunto,
E ela falou, André, o pessoal antigo sabia das coisas. Eles colocavam, quando a criança estava soluçando, sentindo alguma dor, eles colocavam um papelzinho aqui, ó, um algodãozinho, para tampar aqui, e aí a criança parava de soluçar, ou parava de chorar, né? Medicina tradicional chinesa tem 3.000 anos, né? Mais de 3.000 anos. Então, nada mais comum do que passar isso para frente. E os nossos antigos, né, os nossos avós e bisavós, já sabiam disso, porque não tinha internet naquela época, mas a conversa passava de boca em boca, né? Cólica infantil, se apertar o ponto IG4, estimular o IG4, estômago 36, foi eficiente de acordo com a literatura. Se a criança teve dor de cabeça, né? A literatura, esses artigos aqui mostram, né, que o uso do laser nos pontos de acupuntura para enxaqueca, né? Então, se a dor de cabeça for frontal, for aqui na frente, você usa o IG4, o estômago 36. Se for lateral, você usa o TA6, o BB34. Se for occipital, você usa o ID3, o bexiga 60. Se for no topo da cabeça, você usa o VG20, né? Esses como pontos locais. E, além disso, buscar os pontos distais, né? Que são inerentes a cada desarmonia de cada pessoa, né? Além do uso dos pontos na orelha, né? A auriculoacupuntura. Então, é tudo isso, né, que a gente estuda, que a gente já sabe, respaldado dentro da literatura. Isso é muito importante e seguro para nós, né? Outro ponto importante é a alergia, as rinites, né, gente? Nós, dentistas, né, sabemos, né, que é uma doença muito comum, traz problemas para as famílias, dificulta o desenvolvimento facial, a congestão nasal, nariz escorrendo, espirro, coceira. Além dessas alterações, vai trazer, né, complicação como conjuntivite, asma, sinusite, otite. Então, gente, a literatura nos mostra, né, que existem várias terapias para se tratar uma rinite. Tem terapia não medicamentosa, que é a irrigação nasal com soro, a regulação do estilo de vida, você ter contato com a natureza, tomar banho de cachoeira, né, respirar um ar puro, pisar no chão, traz benefício, mas tem limite. Só isso não vai funcionar para resolver os problemas das rinites alérgicas. Aí a gente tem que entrar com medicação, né, antihistamínicos, corticoides, inalados ou não, terapia sublingual, terapia antibiótica, né, mas todo mundo sabe que essas medicações, ela pode trazer sonolência, ansiedade, irritabilidade, palpitação, todo mundo sabe disso, né. Então, a intervenção com a acupuntura pode ajudar a regular essas vias, né, e ativar outros mediadores, como o nível de imunoglobulinas E, IgE, diminui o infiltrado dessas células inflamatórias, regula o conteúdo neuropeptídeo, né, das substâncias espessas e de outras substâncias importantes para aliviar, que aliviam os sintomas. Então, é concomitante, nós vamos trabalhar junto com a farmacologia, né? E também vai melhorar a imunidade do nosso paciente. E esses sinais de desconforto vão diminuir. É a literatura que nos respalda isso. Muito importante, né? Outros tratamentos, né? Existem outros artigos que nos mostram as terapias com aplicação de ervas em moxabustão em alguns pontos de acupuntura diminuem essa rinite, diminui a asma, importantes, e tem como vantagem, né, gente, um tratamento favorável, uma operação conveniente, boa aceitação por parte dos pacientes e poucos efeitos colaterais. Então, mostrando, mais uma vez, a literatura mostrando os benefícios, né, que traz para nós a medicina tradicional chinesa.
E puxando a sardinha para o nosso lado, dentistas, uma condição, né, que a gente trata muito, que tem aumentado muito o bruxismo, né, que é aquela atividade repetitiva da musculatura, que pode ser caracterizada pelo ranger ou apertar os dentes, dependendo do horário. Tem uma taxa de prevalência que varia de 13% a 35%, não é baixa, né? É complexo o diagnóstico de bruxismo. Todos os dentistas aqui sabem disso. E que não existe um tratamento ideal. Então, existe, né, a estimulação muscular, a crioterapia, a ultrassonografia, a terapia infravermelha, a cinesioterapia, né, que são algumas atividades físicas, a massagem terapêutica, a acupuntura, a terapia a laser e o uso de placa. Todo mundo sabe que esses são possíveis tratamentos para o bruxismo. Diante disso, né, nós temos aí os colegas, né, que estudam, né, os benefícios da acupuntura com bruxismo, né, e este aqui era um protocolo de um grupo de pesquisadores que avaliaram as alterações da atividade muscular, a força da mordida e o cortisol salivar em crianças com bruxismo, após a aplicação de lasers de baixa potência, em alguns pontos. Por exemplo, o G4, o F3, o VB34, o estômago 36, o ID19, o BP6, né? E aí, eles publicaram, né, agora o artigo, e viram realmente que a fotobiomodulação é um tratamento seguro para o bruxismo, tá? E esses pacientes relataram, que foram submetidos a esse tratamento, relataram menos dor da cabeça, uma redução da dor, da força da mordida, e os pesquisadores observaram os níveis de cortisol, né, que foram aumentados em todos os grupos após o tratamento. Agora, eles têm um outro protocolo do uso também desses tratamentos, né, em síndrome de Down. Mas antes disso, eles concluíram, né, que os níveis salivares de dopamina e cortisol e atividade muscular antes e após o tratamento com a laser terapia diminuíram, né, em crianças. E nesse novo projeto agora, em síndrome de Down, eles esperam encontrar também essa diminuição, tá? Então, gente, para a gente finalizar, né, essa parte teórica, eu encontrei na literatura, né, um artigo que nos recomenda algumas coisas principalmente em acupuntura. Então, nós podemos utilizar, né, a acupuntura, que faz parte da medicina tradicional chinesa, para tratar dor no pré e no pós-operatório, tratar as DTMs, as dores orofaciais, as paralisias faciais, as parestesias, para gerenciar a ansiedade e os reflexos de vômito, além de outras condições. E o que é importante para o dentista saber? Que a gente deve tratar os pacientes somente após o conhecimento e a habilidade relevante ao tratamento. Então, não é para a gente fazer um cursinho de fim de semana e sair tratando, não. É para a gente fazer uma especialização, é para a gente entender a fundo, tá? Porque a gente precisa fazer o diagnóstico correto da condição do nosso paciente. E aí, pensar nas terapias que sejam mais importantes para aquele paciente. As terapias são individualizadas para cada pessoa. Não existe um protocolo único para todo mundo. Porque as pessoas têm desarmonias diferentes. Ela tem uma condição igual, mas a desarmonia do corpo dela pode ser diferente do outro. Né? Além disso, a gente tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido separado para a acupuntura. Devemos ter todo o cuidado no controle da infecção também, quando a gente for fazer o tratamento de acupuntura. Então, a gente vai usar agulhas únicas, descartáveis, tá?
E como toda medida, né, terapêutica, a gente tem que fazer o detalhamento dos nossos procedimentos no prontuário, que a gente precisa deixar registrado, tá? Então, a gente tem que estar sempre em uma pesquisa multidisciplinar sobre a eficácia dos procedimentos, tá? Devemos ensinar e treinar profissionais lá na graduação, na pós-graduação e no desenvolvimento profissional contínuo, tá? Então, é uma responsabilidade nossa fazer isso. Nós, professores, nós, profissionais, ensinarmos outros profissionais, mas embasado dentro da ciência e com muita responsabilidade. Então, gente, era isso que eu tinha para falar de teoria aqui para vocês, tá? Os artigos, então, estão indexados no Drive, que vai ser disponibilizado. Todos os artigos da íntegra, eu vou disponibilizar para vocês. Todas as fotografias que eu usei, ou foram do Google, ou foram do arquivo pessoal, incluindo aquela fotinha da aluna lá na primeira capa, é a prima, é filha do meu primo. Por quê, gente? Eu faço pesquisa para as pessoas. Eu faço pesquisa para as crianças da minha família. Eu não tenho filhos, mas os meus primos me emprestam os filhos dele para eu mostrar, para eu brincar, né? Eu tenho uma sobrinha que vai me dar sobrinhos netos, né? Eu vou me satisfazer como se fossem meus, né? Então, a gente faz pesquisa para essas crianças que amanhã serão adultos. E o mais importante, gente, é a gente estar inserido num meio que nos respeita e que valoriza a nossa profissão, como é essa sociedade na qual eu faço parte, e me honro grandemente de fazer parte. Incentivo os meus alunos, quero todo mundo junto, quero mostrar para o Brasil e para o mundo que essa sociedade é importante, que ela se preocupa com as pessoas, e não só com os componentes dela, né? Tanto é que essas segundas ações são abertas ao público. Por quê, gente? Existe uma infinidade de pessoas por trás disso, tá? Eu agradeço muito a Deus pelas amizades que a acupuntura me deu, né? Pelas inúmeras pessoas que passam pelo meu caminho, a oportunidade que eu tenho de desenvolver pesquisas lá na UFMG, junto com o grupo lá, né, do projeto de extensão em acupuntura, né, na coordenação da nossa professora Janice, com a ajuda da Gabriela, da Isabela, né, a professora Núbia, professora Miriam, com o Reiki, né? Então, esse conjunto de pessoas, essas pessoas maravilhosas que eu conheci aí na SOBA, vão ficar pro resto da vida, na minha vida, mesmo porque eu não vou dar sossego para elas, porque eu estou sempre constante. Me ajuda aqui, vamos fazer isso, né? Vamos colocar energia, que eu sou muito yang, vamos colocar energia nesse povo, vamos trabalhar, né, gente? E outras pessoas que passaram que passam pela minha vida, né? Eu agradeço muito ao INCIS-IMAN, que foi onde eu comecei os meus ensinos, os professores maravilhosos, né? As minhas equipes de trabalho, na odontologia, em outros lugares, eu sou sempre bem aceita em qualquer meio, porque eu sou uma pessoa séria e embasada na ciência, gosto de fazer ciência, gosto de mostrar um trabalho sério, né, gente? Então, esse encontro de pessoas maravilhosas, a UFMG é tudo na minha vida, né? Hoje eu já estou embreando na Unicamp, na USP, com outras pessoas, né? A graduação em odontologia, que me trouxe essa garra e tudo que eu tenho hoje, eu sou grata à odontologia, e aos pesquisadores, né? Aos meus orientadores, aos meus supervisores, que hoje são meus parceiros, que estão comigo, nas minhas equipes de pesquisa, né? Então, os meus pesquisadores lá da Faculdade Norte do Mato Grosso, que estão comigo e acreditam no meu trabalho, o professor Wagner, e as minhas secretárias. Se não fossem elas, eu não conseguiria chegar ao ponto que eu estou, né? Cuidando dos meus pacientes, cuidando das minhas coisas. Mas o mais importante de tudo isso que eu estou falando para vocês é a família. Sem uma base da família, a gente não é nada. Infelizmente, eu não tenho meu pai e minha mãe mais do meu lado. Mas eu tenho a garantia
de que eles me ensinaram o caminho certo da bondade, da distribuição, e a minha avó, né, que era uma pessoa que é de família italiana, mas trouxe para mim muita coisa importante da medicina chinesa, tá? No conhecimento dela. Eu sou e as minhas irmãs são o que são hoje. E esse meu marido maravilhoso, que sem ele, eu não sou ninguém, que aceita as coisas, que compra as brigas comigo, que compra as minhas ideias. Então, eu sou muito feliz por estar sempre em lugares maravilhosos. E eu sempre trago o que há de positivo nas coisas. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu até passei do horário. Mas, em outros momentos, nós vamos estar falando sobre outros assuntos e a gente vai poder embrenhar mais dentro de algum tema específico. Agradeço, muito obrigada, e retorno para a Cris. Oi, querida, parabéns por essa sua linda apresentação, uma riqueza de palestra. Eu já previa esse show, esse monte de citação de evidências científicas. Sinta-se aplaudidíssima e meu abraço daqui. Foi uma alegria quando a gente abordou junto o tema da medicina tradicional chinesa na odontopediatria, isso em agosto, no primeiro seminário online da SOBA, e agora recebê-la na segunda da SOBA. É outra grata satisfação. Você recebeu já muitos elogios e algumas perguntas que eu gostaria de estar te passando. O Marcelo levantou a mão, o Marcelo Marcucci, quando você estava citando tanto que a criança é Ian. E mais duas perguntas que eu vou estar te passando. A Odinê perguntou quando que você costuma, em que idade você costuma aconselhar o uso de placa, que foi uma das dúvidas. E também o Flávio Alberoni perguntou sobre o uso das agulhas, se você recomenda a partir de qual idade que você estaria já utilizando as agulhas. Com relação à placa, Odine, eu vou te passar depois muita literatura, tá? Há muita controvérsia na literatura, né, com relação ao uso de placa, mas assim que a criança tem condição de aceitar esse aparelhinho na boca, né, que é um aparelho, eu já faço uso quando eu vejo que o bruxismo está muito forte, mas com os retornos ao consultório, viu, Odinei? Você não pode colocar a placa e o paciente sumir, não, porque ele está em constante crescimento, e aí você tem que trocar essa placa, né? Mas a maioria das vezes, Odinei, eu trabalho outras coisas, diminui a ansiedade, funciona muito bem, tá? Mas depois eu vou te passar bastante literatura para a gente conversar. E também, em um outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Com mais afinidade, viu, Odinei? Com relação ao Flávio, com relação às agulhas, vai depender da criança, tá? Há relatos na literatura de bebês com agulhas, tá? Só que nós estamos numa sociedade ocidental complicada com relação a agulhas, né? E se os pais e a criança aceitarem, tudo bem. Você pode aplicar a agulha na idade que você quiser. Mas eu, por exemplo, tenho experiência de agulha com crianças acima de 5 anos. Abaixo de 5 anos, nenhuma mãe está querendo que eu coloque agulha nas minhas crianças, não. Por enquanto, quando as pessoas começarem realmente a saber dos benefícios, aí eles vão deixar. Porque aí você deixa a agulha 2 minutinhos, né, gente? 2 minutinhos já resolve o problema. É rápido. Mas tem mãe que fica com dó, ai, meu Deus, vai espetar, vai doer. A criança nem sente nada, mas é a mãe que está sentindo. Então, vai depender muito da família, do comprometimento da família e do conhecimento da família, tá? Mas você pode, se você tiver bebê aí, você pode experimentar nos seus bebês aí, que você vai ver que vai ter uma boa aceitação. O Marcelo escreveu agora que seria a minha pergunta,
sobre a sua experiência em relação como pesquisadora, se você costuma empregar agulha-chã. É o que ele provavelmente estava querendo abordar na hora de você comentar sobre o tanto que a criança é iã, e ele levantou a mão. Ainda a gente não teve essa experiência como pesquisa, não. Eu estou, assim, estou agora, né, como coordenadora de pesquisa, tenho muitos planos, quero parcerias, né, com a Cris Borsato, quero parcerias com outras professoras aí, para a gente poder fazer trabalhos nessas grandes universidades. Lá na UFMG também a gente tem esse interesse, mas ainda com pesquisa eu não tenho ainda essa experiência, mas tenho vontade e vou fazer. Alguém vai ter que acreditar em mim. Ou depois que eu fizer o pós-doutorado, sei lá, eu vou trazer ideias. E eu acredito que eu vou poder utilizar, sim. Tá? Aí, então, em outro momento, a gente conversa de novo sobre isso. Pode ser? Andréia, e a Thelma Alves perguntou se abaixo de 6 anos você usa stipper. Já utilizei. Depende, stipper é complicado, porque tem gente que tem alergia, né? Eu gosto muito de usar aurículo, eu gosto de usar ventosa, criança, massagem, responde muito bem, sabe? O stipper eu uso, mas com critério, viu, Thelma? Porque tem criança que apresenta alergia, né, ao micropóreo, então é meio complicado, mas se a gente dá uma experimentadinha, se não houver nenhuma alergia, vale muito, os stippers são muito bons como tratamento, tá? Mas a gente pode desenvolver depois algumas coisas aí, pesquisa junto. Eu estou aberta a qualquer coisa, viu, gente? Se estiver dentro da evidência científica, eu topo. A Cleri perguntou qual é a sua experiência em furar orelhas em bebezinho, em criança. Ah, sim. E a interferência. Bebês a gente tem que ir com muito cautela, né, gente? Eles respondem mais rápido ainda que crianças. Sobre o uso de brincos. Sobre o uso de brincos. Que as mães vão e fura qualquer lugar, né, gente? Nem sabe que ponto que é. Aí acaba com o nosso gosto, né? Pois é. É meio complicado isso, né? Mas eu uso sementinhas bem delicadinhas, e bebês, assim, se eu usar semente, gente, de um dia para o outro, eu já mando tirar, porque é tão rápido, tá? Eu tive uma experiência uma vez com uma paciente adulta, ela tinha marca-passo, e foi extrair um dente, e falou assim, André, estou muito ansiosa hoje, depois que você extrair meu dente, você faz uma acupuntura em mim? Eu falei assim, não posso não, por causa de sangramento, eu vou fazer alguns pontinhos só de aurícula. Gente, daí meia hora a mulher voltou, com a boca, sangramento, hemorragia, tirei tudo. Nunca mais eu faço. Ou faço tratamento odontológico, ou faço acupuntura. Se tiver procedimento com sangramento. Porque, às vezes, a resposta ali está tão intensa já, né? Os mediadores já vêm ali para salvar aquela feridinha ali e responde muito rapidamente aos nossos procedimentos. Então, as experiências também, que a gente não encontra nos artigos, né? São importantes da gente trocar figurinha pra gente. Trocar figurinha é coisa de idoso, né, gente? Hoje os meninos não trocam figurinha mais, não. Troca mensagem. Aí a gente troca mensagem. Viu? E é isso que eu tenho para dizer para essas respostas. Cleri, para completar o ponto tradicionalmente furado nas meninas, né? Nosso ponto olho, que é interessante usar sempre brincos de ouro. E normalmente as meninas depois ficam mais velhas e furam o segundo ponto, que normalmente é o ponto tensão. Aí seria interessante usar brinquinho de prata, né? Para a gente sedar a tensão e tonificar a parte visual. Mas, infelizmente, as meninas
acaba furando também outras regiões que acaba comprometendo em alguns aspectos. A gente sabe isso na prática. Agora que eu entendi a pergunta. Não. E a Cris Borsato gostaria de dar uma palavrinha rápida, assim como o Hélio Sampaio Filho. Boa noite a todos. Eu só queria parabenizar, André, foi muito legal sua palestra, do Silvio André. Parabéns. E eu achei interessante a hora que você falou daqueles trabalhos de vômito, né, criança, porque a gente tem alguns trabalhos para esse gag reflex, que é esse reflexo de regurgitação e náuseas, em odontologia, né? E além do ponto CS6 ou PC6, eles usam bem bastante o EC24 também. Só que a gente tem uma experiência interessante de pressionar o ponto IG4 durante 3 minutos nas crianças. E depois você pode mudar ou radiografar e essas crianças não apresentam mais esse reflexo de regurgitação e náusea. Interessante para todo mundo aí, né? E não tem trabalhos publicados com IG4, que a gente também está pretendendo fazer. Então, André, se você quiser, você está querendo fazer pesquisa, falou do meu nome, as portas aqui estão sempre abertas para você. Tá? E uma outra coisa que eu queria falar que me preocupa bastante é que estão sendo feitas teses aqui no Brasil, eu fui de bancas de algumas, em que quem é o orientador não é acupunturista e o aluno candidato também não é. Então, eu acho que a gente tem que ter, às vezes, um pouco de cuidado também nesse sentido, né? Se a pessoa quiser fazer uma tese, principalmente com um doutorado, ele precisa, no mínimo, ser especialista em acupuntura, né? O Hélio sabe bem do que eu estou falando. Então, essa é uma outra preocupação que eu tenho refletido bastante em relação à ciência da acupuntura, né? Então, parabéns, Andréia. Pode deixar que nós vamos pegar esse povo aí, fazer mestrado, doutorado com esse povo todo aí, viu, Cris? Tá bom, um beijo para você. Obrigada, viu, meu bem? Hélio? Oi, queridas. Bom, a Andréia tem uma fala fácil, né? Ela domina perfeitamente o assunto, tem um poder assim hipnótico no sentido que a gente não consegue desgrudar, né? Da tela ali, lendo, querendo beber mais dessa sabedoria. Parabéns, viu, Andréia? Você enriqueceu muito aí a segunda da Sobra, tão bem dirigida pela Ana Cristina. A Andréia, a Virgínia perguntou sobre sua experiência em relação ao uso do laser, da laser acupuntura. Perfeita colocação. Uma aceitação maravilhosa em crianças, em idosos debilitados, né? O uso do laser, né, é muito importante. E, assim, façam cursos de laser, quem não sabe, laser acupuntura. A professora Cristina Borsato é uma expert nesse assunto, né? Nós estamos pensando em coisas aí para o segundo semestre, vocês vão saber, né? Uma pessoa, assim, que eu ponho a mão no fogo por ela, principalmente os relacionados a laser, que é a melhor do Brasil, e a experiência é muito boa, viu, gente? Não é o efeito de uma agulha, mas é um efeito maravilhoso. O ILIB também, Thelma, ele é muito importante em adultos, né, em idosos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, gente. Minhas irmãs estão aqui, aí, ó, estou com uma irmã aí que ela sabe do que eu estou falando. Eu não apresento nenhuma alteração sistêmica. Porque eu faço uso do ILIB, da acupuntura, quando não tem alguém para fazer em mim, eu mesmo faço, aurículo, moxa bustão, tá aqui, ó, cheio de moxa aqui. Covid não me pega, não. Tá? Então, é uma experiência maravilhosa o laser. E que daqui a pouquinho a Cris vai nos mostrar coisas maravilhosas, se Deus quiser. Né, Cris? Aí eu já coloco, passando a bola para Cris Borsato, viu, Cris? Mas é experiência boa.
muito boa. Funciona, muito. Nós já estamos programando, né, Cris Borsato, uma palestra aqui na segunda da Soba, sobre o tema que você tão bem domina e adora, que é o laser. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Andréia, a sua colaboração aqui na segunda da Soba. É sempre uma alegria revê-la, mesmo que virtualmente. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, por transmitir tanto conhecimento e experiência nessa noite. Nós vamos passar agora para o sorteio do cartão virtual. A gente compartilhou já no chat o link para que vocês pudessem acessar, né, o formulário. Como vocês já devem ter percebido, eu sempre digo nós, pois sozinha realmente eu não seria possível fazer nada, e eu conto com uma equipe de apoio, e agradeço imensamente a For You Solutions por essa produção, agradeço também o patrocinador da Soba, que é a Casa do Médico, e a Casa do Médico é uma empresa que fornece material de acupuntura para todo o Brasil. Então, quem quiser acessar o Instagram ou o site, a gente agora realizando o sorteio, a gente vai descobrir quem é o sortudo ou a sortuda, no caso, responsável pelo e-mail. Peraí, eu também quero. Peraí que eu vou me inscrever. É o responsável... É que agora ficou... De quem que é o responsável por esse e-mail? Alberoni! Flávio Alberoni. É o Flávio Alberoni! Flávio, outra marmelada! Que delícia! Mês passado foi a Cris Borsato e agora outra da diretoria, que delícia! Flávio, sinta-se aí presenteado com cartão virtual. Parabéns, meu querido! Que maravilha! Parabéns! E antes da gente encerrar essa transmissão, eu convido todos a abrirem as suas câmeras para a gente fazer a tradicional foto, né, o print da tela, com todos os participantes desse evento. E isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. A gente se reencontra no dia 10 de maio, na nossa próxima Segundas da Soba. Muitíssimo obrigada. Uma excelente noite para vocês.